Meus amigos, começamos mais uma vez aqui o programa Log Brands e temos uma matéria fantástica para você hoje no assunto de empreendedorismo e negócios. Trouxemos aqui uma pessoa que conhece mais muito de empreendedorismo, de economia, de logística. Eu quero apresentar a vocês aqui o nosso convidado, Paulo Guedes. Seja bem-vindo, Paulo Guedes. Boa tarde. Muito obrigado por ter me convidado mais uma vez aqui para o Log Brands. É um prazer falar com você e com os nossos telespectadores. Bom, pessoal, nós temos aqui uma pessoa que tem vasto conhecimento não só no mercado logístico, de empreendedorismo, palestrante, escritor, professor, um pouco de cada daquilo que a gente está precisando para poder ajudar muitos empreendedores, principalmente nesse momento de retomada de economia. Paulo, sei que você é um dos colunistas de algumas revistas, principalmente de alguns órgãos. Grande parte dessas empresas que estão começando a dar uma guinada agora estão passando com algumas instabilidades ou muitas vezes falta um modelo de projeto adequado. O que você pode dizer exatamente sobre isso, principalmente para dar uma dica de quem está começando agora um negócio que seja importante para atender o mercado? Eu acredito que não estamos passando por alguns problemas, né? Estamos passando por vários problemas, né? E aí precisaria retomar um pouquinho, não muito tempo na história, mas pelo menos os últimos 30 anos, né? Só para a gente entender a situação atual. Tudo foi impactado, o mundo todo, inclusive a logística, evidentemente, em função do crescimento populacional, do crescimento do mundo. E a globalização, ela propiciou a que todos pudessem comprar e vender para qualquer parte do mundo. Então, aquilo que a gente fazia com uma certa facilidade de comprar um produto ou entregá-lo na cidade vizinha, onde a logística era muito mais simples, hoje você faz isso para entregar no outro lado do mundo. Você compra do outro lado do mundo, você vende para o outro lado do mundo. É óbvio que esse volume aumentou, as distâncias aumentaram, e isso aumentou a complexidade logística. Esse é um fato. Aí nós tivemos o advento da tecnologia. A tecnologia tem impactos que hoje a gente é difícil até você dimensionar que impacto isso vai gerar em toda a sociedade. Mas na logística isso também facilitou algumas coisas, desde o início do processo logístico, né, quando você vai buscar a matéria-prima na origem, até você transportá-la, levar para o armazém, levar para uma fábrica, aí depois que o produto está elaborado, levar até o consumidor final. A logística facilitou esse processo, desde a embalagem, ao transporte, ao equipamento, ao caminhão, né, dando novos instrumentos para a elaboração de uma logística, para a realização de uma logística mais eficiente, mas também aumentou a complexidade. Então a logística está facilitando. E também teve um impacto grande no consumidor, porque através da logística o consumidor ele compra de qualquer lugar, simplesmente acessando a internet. Então ele pede um produto da China ou quer vender um produto para a Indonésia. E aí, quando essas coisas acontecem, você precisa realizar a transferência, né, da mercadoria, do produto, é o aspecto físico da coisa. E aí é que complica, né? Então você tem hoje uma operação cada vez mais longa, distâncias maiores, volumes maiores e com uma complexidade maior. Aí tem um outro fenômeno que também foi muito impactante na sociedade e no mundo, que foi a pandemia. A pandemia, ela teve ela tem, claro, vários efeitos, além do catastrófico efeito que é a vida das pessoas, né, doenças e mortes e tal. Ela complicou demais, porque ela desestruturou as cadeias logísticas. Então, aquelas operações que vinham funcionando normalmente, né, as mercadorias saem, entram no caminhão, ou no trem, ou no navio, descarregam, voam. Ou seja, a cadeia logística que funcionava de uma forma perfeita, que foi evoluindo ao longo do tempo, aumentando a complexidade, assim como eu comentei anteriormente, mas ela funcionava de uma forma normal. Aí você tem a pandemia e ela rompeu com tudo isso, ela desorganizou a produção. Muitas empresas pararam de produzir, as pessoas tinham medo de trabalhar, o caminhão já deixou de sair, fazer aquele trânsito, aquele armazém fechou porque faliu, porque não tinha movimento. Então, você teve uma ruptura em todos os elos da cadeia logística, né, que estavam compatíveis com o movimento da época, com o volume, porque a economia também caiu muito. Com a retomada, você tem que recompor essa estrutura logística. Essas cadeias têm que ser
reconquistadas, reconstruídas muitas das vezes. Aquele transportador, o despachante que quebrou, que faliu, aquele armazém alfandegado ou não alfandegado, que fechou por falta de mercadoria, você não faz com que ele volte a operar de uma hora para outra. Então, há a necessidade de se reconstruir. As empresas estão buscando novos fornecedores. E, por último, tivemos a Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Ela existe há tempo. A guerra da Ucrânia, que foi invadida pela Rússia. Isso também gerou um grave problema no setor da energia. A energia vai aumentar de preço, está aumentando de preço, há racionamento, né? O fornecimento de gás pelos russos está sendo interrompido para a Europa, isso vai ser um grave problema. Como resolver isso? Além do que, a guerra também fez com que muitos recursos que eram destinados ao setor pacífico, né, da sociedade, está para alimentar exércitos, para máquinas, para equipamentos de guerra e assim por diante. Então, o mundo está muito conturbado. E nós, operadores logísticos, que estamos acostumados com uma cadeia em funcionamento, temos que repensar tudo isso novamente. E esses fenômenos também geraram outros impactos na sociedade, né? Então, começou a haver uma discussão que é o que a gente chama de nacionalismo exacerbado, né? Não vamos depender mais do exterior, vamos produzir tudo aqui. Isso é meio difícil de você fazer, porque nem todos os países, nem todas as sociedades têm condição de produzir todos os seus produtos. Você vai se especializando em alguma coisa. Não dá para você fazer tudo. Além do que, se tudo isso, cada um fizesse sua parte, os custos de produção seriam muito maiores. Você perde em escala. E a globalização, ela é um fenômeno que, por mais que se discuta, quem decide aonde produzir e para onde vender é o empresário. O empresário vai produzir no local em que ele encontrar maior facilidade de produção, seja por causa de preço, qualidade, fonte de matéria-prima, e vai vender para o mercado que melhor comprar o produto dele. Então, não dá para você limitar e fechar as fronteiras do seu país e se isolar do mundo. Isso é meio difícil hoje em dia. Então, o que vai continuar é as cadeias serão internacionais, vai haver movimentação de mercadoria, mesmo que haja alguma nacionalização de produto, mas a logística ela é mundial hoje. Então, todas as operações são muito interdependentes. Todo mundo depende de todos. E, a partir daí, você tenta. Eu queria ressaltar ainda mais o aspecto tecnológico. A tecnologia está mudando muito o mundo. Exato. O consumidor, hoje, ele tem exigências que não tinha antigamente. Como ele consegue comprar na internet, ele quer que a entrega seja com a mesma rapidez, e não é. Exatamente. Mas ele tem essa exigência. A partir do momento que ele está na internet, ele, quando vai comprar um produto, ele já pesquisou vários. Ele já viu o preço de vários. Então, o que acontece? Ele vai buscar um produto, seja de onde for, porque as condições para ele são melhores. Exato. É ele que escolhe o produto, é ele que escolhe aonde vai comprar. E mais exigente. Então, você imagina, com todos esses problemas, os operadores logísticos e as empresas que dependem da logística, e todas dependem, ter que organizar operações para satisfazer a vontade do consumidor, que é o mais exigente, no meio dessas discussões que são cada vez mais críticas, né? Falta de mercadoria, cadeia de abastecimento desorganizada ou destruída, com ruptura, problemas para você levar em alguns lugares, alguns países e tal. Então, isso tudo dificulta. E, para complementar, tem o problema do homem, o profissional de logística. Que tem que estar preparado para isso. E não é fácil você adaptar-se à nova tecnologia. A tecnologia ela evolui com tanta rapidez que as empresas e as pessoas, para se adaptarem, o profissional, para se adaptar a ela, tem que ter um cuidado especial. E aí é que eu me pergunto, né, quantas empresas estão, de fato, se dedicando a melhorar o profissional para prestar o serviço, seja ele qual for, inclusive da logística. Ele tem que estar preparado para esse mundo mais moderno, para essa tecnologia extremamente avançada. E aí eu sinto que há uma certa dificuldade, porque a gente sempre investe muito em tecnologia, equipamento, mas muito menos no ser humano. Uau! Nós temos visto que grande parte da economia do nosso país tem sido em cima do agro, né? E ela de fato, a nossa maior economia. Mas nós temos visto também que a logística ela passou a ter um papel fundamental
não só a logística, toda a cadeia né, que realiza o que você disse. Mas eu acredito, assim como o ser humano, assim como a tecnologia, existe um processo para a pessoa ir acostumando também a ser o próprio cliente. Uma das ideias desse programa exatamente é isso, é desmistificar aquilo que a pessoa entende de logística e não imaginar que é simplesmente apertar um botão e a mercadoria está na casa dela. É um processo que existe, que está acontecendo assim que ela faz essa compra. Mas grande parte das dúvidas, e principalmente com relação a abastecer, ou distribuir, ou atender, está muito voltado com o novo modelo também dos modais, né? Nós temos aí vários modais que estão sofrendo para atender, ou muitos estão se atualizando, que é os TACs, né? Que estão agora com processos autônomos. O que você acha que os modais vamos ter mais ferrovias, vamos ter mais entregas aéreas, que já está acontecendo? Agora os custos começam a ter problemas, porque começam a ser mais altos, né? Quanto isso pode ser equalizado nesse novo modelo de crescimento das vendas online? Olha, no caso do Brasil, esse é um problema muito antigo, né? Porque você não pode falar em outros modais sem discutir a infraestrutura. Você não vai transportar por ferrovia se não tiver a estrada de ferro. Nem por hidrovia se aquele rio não estiver preparado para isso. Então não adianta você simplesmente ter o rio. Você tem que transformá-lo numa coisa navegável, primeiro. Segundo, nas corredeiras você tem que fazer obras às vezes grandiosas, uma eclusa. Você tem que, ao longo do navio, construir estações de transferência, né? Tem que ter um porto para receber mercadoria e colocar no navio ou receber do navio. E na outra ponta tem que ter também as mesmas estações de transferência ou portos. Então são obras caras, demoradas. A ferrovia da mesma forma. Então, o Brasil, ele não investe em infraestrutura o suficiente há mais de 40 anos. O Brasil investe menos de 1% em logística. Já investiu 2,5% e tal. Hoje não investe 0,6%. É muito pouco. Investe-se muito ainda no rodoviário. Não é porque o rodoviário é o... Não, o rodoviário, graças a Deus, existe. Felizmente que ele existe. Sim. Sem ele não faríamos nada. Mas é evidente que é necessário investir nos outros modais, em ferrovia, em dutovia, hidrovia, né? Navegação de cabotagem, que é a marítima. Mas são obras caras, demoradas. Infelizmente, os políticos sul-americanos, principalmente nacionais, eles não gostam muito de obras de longo prazo, porque não são eles que vão inaugurar. Então não dá para colocar a plaquinha dele lá. Exatamente. Então eles vão protelando. Agora, uma rodovia, você faz 20 quilômetros, você inaugura. É só você ligar um ponto a outro, acabou. E o caminhão, a rodovia, ele tem a flexibilidade, ele vai para qualquer caminho. E se tiver um obstáculo, ele desvia e vai para o outro. Ele consegue chegar. E ele faz o serviço que a gente chama de porta a porta. Você carrega e descarrega no origem e destino. O trem não, o navio não, a hidrovia não, a ferrovia também não. Eles precisam do transporte rodoviário. Primeiro porque eles andam sempre no mesmo caminho. Sim. E segundo que quando eles chegam no destino, eles têm que descarregar. Em algum lugar para o caminhão ou para o trem buscar. Então ele precisa dessas obras complementares. Se você não faz, então você só investe no caminhão, que é muito mais fácil. Você inaugura, põe a placa e tal. Então o Brasil não investe no multimodalismo há muito tempo. Nós temos, para você ter ideia, Eurico, 30 mil quilômetros de ferrovias há mais de 100 anos. São os mesmos 100 mil quilômetros, 30 mil. Aumenta um aqui, mas fecham dois ali, põe uma lá no Nordeste, mas fecha duas aqui. Então nós temos muito pouco. Nós temos menos rodovias do que qualquer outro país desenvolvido, né? A nossa matriz é eminentemente rodoviária. E o transporte rodoviário é aquele de maior custo. Ele só não é mais caro que o aeroviário, mas ele é mais caro que os demais. Portanto, o nosso custo de transporte ele é mais caro que a média dos outros países. Que o transporte rodoviário, se aqui é 60%, 62%, nesses países eles passam a 30%, 35%. Muito dutoviário, né, para transportar gases e óleo, é muito hidrovia, muita ferrovia. E eu faço até uma observação, que às vezes aqui a gente não percebe, mas mesmo em rodovia o Brasil é deficiente. Então eu falo desses números, os pessoal às vezes ficam assim, o Brasil deve ter 1.600.000, 700.000 quilômetros de estradas, mas ele tem menos de 250 mil asfaltadas. Nossa. Ele não tem 15% de estrada asfaltada. Então, 250 mil estradas.
O Japão tem 800 mil quilômetros de estrada asfaltada. Nossa, quase o país Tem inteiro. quase 4 vezes, é um país que é 22 vezes menor que o nosso. Então, até no transporte rodoviário, nós somos carentes e deficientes. Além do que, temos ainda uma qualidade de estradas que deixa muito a desejar. Mas é engraçado porque você vê exatamente isso que está acontecendo, né? Porque você vê a última milha, né? Que é uma oportunidade para transporte, né? E você vê que existe aí todo um trabalho sendo feito, e volta à pergunta dos TACs, né? Que é os motoristas autônomos, que tem ajudado isso a acontecer. Claro que de uma forma precisa se regulamentar algumas coisas. Mas a última milha, principalmente, sendo feita pelos táxis e principalmente para atender melhor o cliente. Então, os grandes operadores logísticos, como os grandes players aí, eles têm feito alguns entrepostos ou mesmo alguns operadores logísticos na região para facilitar essa chegada. A pergunta é, os táxis, que são os motores autônomos, mais essa questão toda da distribuição da última milha, a sensação que dá é que vai ter um colapso a qualquer momento. Porque você vê que se criou uma bolha, de certa forma, que a preocupação é quem é que vai atender, né? Como é que consegue imaginar ou pensar nisso? Olha, o que a gente chama de última milha, né, que é a entrega no consumidor final, é uma coisa cada vez mais complexa no mundo todo. A própria urbanização, ela complicou a entrega para o consumidor final, né? As cidades já começam a ter dificuldade de trânsito, regiões que você não pode andar de caminhão, que só para pedestre, tem horário de funcionamento, um dia sim, um dia não. Então, a entrega no grande centro urbano é cada vez mais complexa por vários motivos. Além do que, a alta verticalização das cidades, crescendo muito para cima, ela faz com que naquele mesmo metro quadrado tenha uma quantidade muito maior de pessoas morando e necessitando de produtos. Então, os volumes para entregar nos centros urbanos são cada vez maiores e difíceis de ser entregues, né? Então, aí nós vamos ver tecnologias cada vez mais modernas nos ajudando. O próprio entrega por drone, né? Que são possibilidades que estão se desenvolvendo. Aqui no Brasil foi desenvolvido o VUC, né, que é o veículo urbano de carga, né, que são veículos menores, pequenos, para poder entrar na cidade, porque os veículos grandes não podem mais entrar, até são proibidos. Então, são tecnologias que vão sendo desenvolvidas, vão sendo adaptadas a isso. O TAC, que é o transportador autônomo de carga, ele é mais um componente, eu diria, um dos principais no transporte no caso do Brasil. Nós devemos ter 2.300.000, se tanto, veículos de carga no Brasil, e nós devemos ter 40%, 45% de autônomos, que é o TAC, que é o profissional autônomo, que é o carreteiro, que tem lá o seu caminhão e tal. Para ele, as operações de curta distância não são tão vantajosas, porque eles rodam muito pouco em termos de quilometragem. E para eles, por isso que eles são muito mais dedicados aos caminhões de grande porte, porque eles gostam de rodovia, eles gostam de estar transportando. Aí eles fazem uma semana viajando, para eles é o que eles gostam, eles moram distante, então eles passam na casa dele e tal, né? Então há uma certa tendência. Ele é fundamental no transporte rodoviário brasileiro, porque ele complementa, e mais, né? O rodoviário autônomo no Brasil é aquele que divide o custo fixo. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: quando há uma queda enorme na produção e uma queda no transporte, os primeiros a serem parados são os autônomos. Verdade. Porque as empresas de transporte, que têm seus caminhões próprios, mantêm os seus caminhões funcionando e vão parando os autônomos. Verdade. Isso é meio automático, né? Principalmente na carga seca, né? Cargas especializadas já nem tanto, ou em setores onde há uma maioria de autônomo, como é, por exemplo, o transporte de automóveis, cegonheiro. Lá, 99% a frota é de terceiros, então não dá para parar muito a frota própria, porque nem existe. Mas aqueles outros setores que você pode... Então, você para primeiro a frota do terceiro e mantém a sua operando, né? E aí, são esses autônomos que dividem esse custo fixo parado, porque fica com conta deles. Eles que pararam, né? Eles deixam de receber. Então, quando eu vejo, às vezes, a reclamação sobre combustível, essas greves e tal, eu noto particularmente que esses movimentos são muito poucos feitos pelos caminhoneiros e muito mais usados politicamente. Exatamente. Porque o caminhoneiro, ele paga o transporte, ele paga o combustível se houver transporte.
Porque quando eles têm volume de carga, eles operam, eles ficam rodando bastante, eles têm uma performance e um desempenho muito melhor do que o motorista da frota própria, em certos setores, em certas ocasiões. Porque ele precisa trabalhar para pagar a prestação do caminhão novo. E é a vida dele. Então ele não quer, às vezes, nem parar para descansar o que é necessário. E aí as empresas precisam controlar, porque senão ele fica trabalhando 15, 16 horas por dia. Mas né? tem outro problema. Mas o autônomo é fundamental no transporte no Brasil, e é ele que mantém a operação sempre funcionando de forma perfeita, e na sazonalidade é ele que assume grande parte do custo fixo da frota brasileira. Bom, vocês viram, pessoal, que o assunto aqui com o Paulo Guedes vai longe, né? Nós temos aqui muito conteúdo. Agora, Paulo, nós sabemos que falamos de logística, falamos agora. E a economia do Brasil com relação à logística e esse novo normal, né? Porque agora tem tudo normal agora. As pessoas não compram mais em shopping, está se fechando as portas. Nós temos agora a grande pum agora da venda e-commerce, a logística desdobrando para entregar. E aí isso que a preocupação quanto isso, né, vai conseguir se manter. Né? Entrega 24 horas, entrega até em horas, entregas. Você aperta o botão e quando está chegando na sua casa. Qual é a tendência eu sei que tem muita experiência nesse setor, qual a tendência disso, essa bolha acontecer ou não vai acontecer? O que você acha? Eu já participei de alguns seminários para discutir as tendências do futuro. Né? Eu sempre digo o seguinte, bola de cristal é uma coisa que só mago tem. Né? É difícil a gente tem, quando você fala em tendência, é até possível vislumbrar algumas coisas. Né? Como eu estava te falando anteriormente, com a nova exigência do consumidor, ele quer receber tudo para já. E a própria propaganda do e-commerce contribuiu para isso. Sim. Compre agora e receba em 24 horas. Qual é o grande problema? É que o camarada de uma cidade de distância pede uma caixinha pequenininha para receber a 1.000 quilômetros. Não vai receber, não tem volume de carga para lá. Então, essa entrega de 24 horas, né? Não é possível para tudo, a não ser quando o volume cresça. Quando todo mundo comprar pela internet, aí você vai ter volume, porque aí qualquer caminhão ou qualquer meio tem condição de ir naquela cidade, porque tem muita coisa para levar. Então, a carga, né, o transporte, ele essencialmente necessita de volume. O volume resolve tudo isso. É necessário que o e-commerce também tenha um volume suficiente. Está crescendo bastante, sem dúvida. E é uma tendência, né? O consumidor ele quer sair cada vez menos de casa. Tem pesquisas que mostram isso na Europa e nos Estados Unidos, que ele quer sair cada vez menos de casa para fazer compras. Aliás, ele sai menos para fazer compra agora do que antigamente. Ele compra. A pandemia ajudou isto. O camarada que faz as compras até no supermercado, coisa que ele iria era para passear e tal. Essa é uma vantagem para o consumidor em alguns aspectos, porque ele escolhe tudo, ele compara preço, ele compara fornecedor, ele faz toda a comparação. Econômico, né? Para ele é. Agora, é um custo que antigamente ele tinha próprio, que ele ia direto comprar. Então ele ia ao supermercado, ele ia à loja, ele ia ao shopping fazer a compra, passeava e comprava e tal. Agora, se todo mundo entregar na casa dele, ele só vai sair para passear. Exatamente. Né? Só que você vai criar esse custo para quem vende o produto, que ele vai ter que contratar esse serviço. E vai incluir, evidentemente, no preço do seu produto. Né? Isso parece ser um fato. Parece ser um fato também que o e-commerce tende cada vez mais a crescer, principalmente na medida em que a internet, o 5G e as antenas repetidoras começarem a ser espalhadas pelo país todo. Né? Isso vai facilitar. A tecnologia só tem a ajudar. Eu acredito que a entrega da mercadoria nos grandes centros urbanos continuará sendo ainda uma grande dificuldade, porque o transporte de média e longa distância ele está razoavelmente resolvido. Ele está razoavelmente resolvido porque quando você fala de grandes caminhões, de trem ou navio, essa operação ela continua, claro, com as dificuldades de sempre, com os mesmos problemas também e tal, mas ela está mais ou menos consolidada. A última milha, né, que esse é o problema, é complicado nos grandes centros urbanos. É complicado se o consumidor começar a querer receber tudo em 24 horas. Agora, se ele conquistou esse direito, entre aspas, né, porque venderam isso para ele, ele vai continuar exigindo. Claro. E as empresas que conseguirem entregar no tempo que ele quis, na quantidade que ele quis, no preço, na qualidade, do jeito que ele pediu,
vão se destacar em relação às outras. Né? Vão se destacar. Por isso que as plataformas estão se multiplicando, as empresas estão se consolidando para fazerem entregas conjuntas, né? Mesmo concorrentes se juntam para fazer o seu processo de distribuição conjunta. As empresas de distribuição no Brasil, é até de se admirar, porque são eficientes, são extremamente modernas. Você vê as grandes distribuidoras aqui, que trabalham com distribuição de produtos e tal, que trabalham no transporte fracionado. O Brasil é uma excelência nisso. Tem empresas aqui que não devem nada a qualquer outra no mundo, em termos de tecnologia, separação, picking, roteirização e assim por diante. Então, eles vão se especializar exatamente porque é um setor difícil para resolver. A última milha é difícil. Eu só quero fazer a observação, é o seguinte: nós precisamos, além de investir muito em infraestrutura, para equilibrar mais a nossa matriz, mas isso é um problema de política governamental, e aí precisa ter um governo que faça isso. Alguém focado nisso. Né? Precisa ter um governo que queira fazer isso. Que queira. É uma discussão política, entendeu? Que coloque a logística ou a infraestrutura como uma das prioridades. Se isso não for feito, fica difícil. Né? Vai sempre protelar e nós vamos ficar sempre com um caminhão. Então, tem que haver esse investimento. E tem que ter investimento muito na tecnologia, na ciência, na cultura e no treinamento das pessoas, na capacitação das pessoas. Perfeitamente. Porque, ao final de tudo, quem faz isso são pessoas. Então, quando eu lecionava, eu falava assim: puxa, mas o país vai ser desenvolvido? O Brasil um dia vai ser um país desenvolvido? Eu respondo o seguinte: o dia que os brasileiros forem desenvolvidos, eles devem deixar de ser. Não dá para esperar um país desenvolvido com pessoas subdesenvolvidas. Exato. Esse para mim, é o principal nó da questão brasileira. É o principal nó. Há 50 anos que se fala em educação no Brasil e há 50 anos que não se resolve esse problema. Então, o Brasil, para ser desenvolvido, precisa desenvolver suas pessoas primeiro, senão fica difícil. Paulo Guedes, nosso amigo de logística, nosso companheiro aqui do programa Log Brands, ele tem muita matéria para falar. Olha só, gente, o Paulo Guedes, ele está conosco aqui, vai voltar outras vezes. Assunto de logística é o que mais tem para se falar, inclusive é o assunto do momento, né? Paulo, queria agradecer a sua participação aqui, vir mais uma vez conosco, e claro que não vamos marcar outras vezes, porque eu sei que o assunto de logística, não só logística, mas toda a parte de infraestrutura desse país, precisa muito falar sobre isso. E agora está começando a ter outros canais de entrega de serviço, de produtos e vendas. Agradeço muito você aqui, espero que você tenha gostado do nosso novo programa e quero você de volta aqui mais uma vez. Eu que agradeço essa oportunidade e fico à disposição. Quantas vezes você me chamar, eu venho. Tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, gente. Até o ótimo bate-papo. Espero vocês no próximo programa. Um abraço.